Hoje eu trago para vocês uma história completamente nova. É apenas mais um dia normal na Coreia. As pessoas andando por aí cuidando de suas vidas. E aquele cara no meio, sem dúvida, é nosso protagonista. Olhando de perto, ele é na verdade meio bonito. Mas sério, se ele continuar usando o celular daquele jeito, o pescoço dele vai virar um bumerangue. Ele estava tão distraído que esbarrou direto em alguém. O cara xingou ele, totalmente merecido, e nosso herói pediu desculpas como um bom rapaz. Esta é a triste e monótona vida do nosso cara. Mas enquanto ele reclamava mentalmente sobre como tudo era entediante, um barulho alto e ridículo sacudiu a área e fez todo mundo parar. Antes que pudessem entender o que estava acontecendo, bum, uma segunda explosão. Um raio amarelo gigante atingiu o chão a poucos passos de distância e fritou um monte de gente. Todo mundo congelou de medo absoluto. A explosão mandou carros voando como aviões de papel. E então, porque as coisas não estavam ruins o suficiente, mais raios começaram a cair. Mas esses não eram raios normais. Não, essas coisas eram basicamente mini meteoros. As pessoas correram como se suas vidas dependessem disso. Spoiler, dependiam. Imagine a destruição de um raio. Agora multiplique isso por 10.000. Nosso pobre protagonista era apenas um dos milhares correndo desesperadamente pela vida. Uma garota perto dele também estava tentando escapar, e ele viu uma chance de finalmente ser útil na vida. Ele gritou para ela segui-lo até um lugar seguro, mas aconteceu que ela teve mais sorte. Uma ambulância passou e parou para ajudá-la. Agora ela não precisava mais correr pela vida. Na verdade, ela não precisaria mais correr nunca mais. Nosso cara voltou a correr, chorando parcialmente pelo trauma e parcialmente porque aquilo era absolutamente aterrorizante. Mas o destino ainda não tinha terminado de brincar com ele, porque bem à frente um caminhão enorme estava pronto para mandá-lo para outra dimensão. E bem antes que pudesse transformá-lo em pasta de protagonista, algo louco aconteceu. Um flash branco o cegou e ele foi sugado para um portal. Um raio igual aos de antes caiu em um lugar totalmente diferente, onde era noite. Não sabemos quanto tempo passou, mas sabemos uma coisa: ele sobreviveu. Ele acordou tonto e confuso, ainda traumatizado pelo caminhão, mas sua atenção rapidamente mudou para algo novo. Onde diabos ele estava? Ele olhou para cima e viu algo insano. Os pássaros no céu pareciam monstros saídos diretamente de um jogo de terror. E havia duas luas. Isso definitivamente não fazia parte da Coreia que ele se lembrava. Essa percepção o atingiu mais forte que o raio na cidade. E para piorar as coisas, ele estava congelando. E não apenas as mãos e os pés, quero dizer congelando em todos os lugares. Uma coisa é clara, este lugar não é a Terra. Olhando para cima, ele fica confuso, pois há vários monstros cercando a área. Confuso, ele se pergunta o que está acontecendo, e além disso, por que ele não tem roupas? Logo depois, o jovem se levanta parecendo surpreso com algo, pois se encontra cara a cara com um urso gigante. No entanto, em segundos, ele é atacado por uma matilha de lobos. Então a cena corta para um médico analisando alguns dados, dizendo que quando ele acordou, estava em um planeta com duas luas e uma floresta cheia de monstros, perguntando-se como ele conseguiu voltar vivo de um lugar assim. No entanto, o jovem parecia estar apreensivo sobre algo. Aparece um flashback daquele urso sendo derrotado, então os lobos começam a devorar o urso. O protagonista, assistindo tudo, está desesperado. Enquanto isso, um lobo branco está atrás dele. O garoto de repente percebe a criatura atrás dele. Como resultado, ele começa a correr sem parar para sobreviver. Ele deu tudo o que tinha. Naquele momento, um sistema o informa que sua constituição aumentou para o nível 1. Vendo tudo isso, o protagonista está confuso, mas ele tropeça em uma pedra, começando a rolar morro abaixo, caindo de um penhasco. No entanto, o garoto consegue se agarrar a alguns arbustos, conseguindo se manter vivo, perguntando-se o que tinha sido aquele som de antes. Olhando ao redor, ele fica surpreso em encontrar um tipo de fruta na sua frente, mencionando que está com muita fome e se perguntando se são comestíveis. Mas quando olha para o lado, ele percebe algumas formigas comendo aquelas frutas. Então, sem nenhum remorso, ele começa a comê-las. Mas no mesmo momento ele ouve um barulho nos arbustos e uma criatura com um olhar penetrante o encara. Então uma serpente gigante avança no garoto. Mas em segundos ela é devorada por um sapo gigante. O jovem, vendo tudo isso, ainda não consegue acreditar no que está vendo. Aquele lugar está completamente insano. Mas na realidade talvez seja ele quem tenha enlouquecido. O tempo passa e já faz 67 dias desde que chegou naquele lugar. Além disso, aquela matilha de lobos de antes tem seguido ele e ainda não desistiu. É por isso que o garoto teme que possam pegá-lo desprevenido a qualquer momento.
Adicionalmente, a floresta tem coisas muito mais perigosas que lobos, então ele precisa encontrar um lugar seguro. Mais uma vez, o tempo passa e já faz um ano desde que ele está naquele lugar. Olhando para cima, o protagonista encontra uma banana gigante, então ele começa a pegar a banana grande. Nesse momento, o sistema o alerta que sua força aumentou para o nível 1, e você já pode ver que o garoto está bem musculoso. Como consequência de tudo acontecendo ao seu redor, o protagonista foi forçado a se adaptar. No entanto, um filhote de lobo continua insistindo em persegui-lo a todo custo. É por isso que se acostumou tanto que até sentiu falta quando ele não estava por perto. Enquanto isso, algo parecia estar caindo nas costas do garoto. Olhando para cima, ele percebe algo. Sua expressão rapidamente muda porque ele tinha encontrado um gorila gigante vindo direto para ele. No entanto, o jovem consegue desviar do ataque, quebrando o galho em que estava segurando, dizendo que deveria ter melhor sorte da próxima vez. Como resultado, o gorila cai no chão, mas estava indo em direção àquele lobo e acaba acertando ele. Enquanto isso, o protagonista estava assistindo tudo. Logo depois, o gorila se levanta olhando para o lobo que estava aparentemente ferido, começando a avançar nele. No entanto, o protagonista já estava avançando em direção ao gorila, acertando um ataque no olho dele. Mas isso ainda não era suficiente. Então o gorila joga o garoto. Ele colide com uma árvore. Rapidamente o monstro avança nele. Irritado, o jovem diz que foi uma jogada muito estúpida da sua parte. A cena então corta para o médico perguntando se o protagonista realmente tinha feito tudo aquilo. O garoto responde que ele não podia continuar fugindo de batalhas territoriais e isso não resolveria nada, porque não importava para onde ele fosse, sempre haveria um governante. Retornando à cena, o protagonista estava prestes a ser atacado pelo gorila. No entanto, o lobo acaba aparecendo para proteger o jovem. Ele fica inconsciente enquanto a matilha ataca o gorila. Ele realmente pensou que era o seu fim, mas os lobos não o atacaram enquanto ele estava inconsciente, porque eles devem ter pensado que ele salvou o filhote antes e aquele pequenino era o filho do Rei Lobo, líder dos Lobos Carmesim. O tempo passa após aquele evento e aqueles lobos estavam correndo em direção àquele local. Junto com eles, o protagonista, junto com os lobos, também estava correndo. Olhando para o lado, ele percebe que seu amigo estava cansado. Então ele o pega e começa a carregá-lo mais uma vez. O tempo passa e já faz 2 anos desde que o garoto estava lá. É por isso que parecia que eles o aceitaram na matilha. 3 anos passaram desde que o jovem estava preso e ele parecia estar desenvolvendo suas habilidades de escalada. No entanto, ele ainda estava em uma floresta e, de fato, ainda não tinha conseguido escapar daquele lugar. Além disso, ele não tinha encontrado nenhuma civilização. Assim, ele tinha se tornado um membro da família de lobos e continuava participando de batalhas territoriais pela sobrevivência de sua família. Mais uma vez, o tempo passa e já faz 120 anos desde que ele estava preso. É por isso que ele pensou que era o único humano naquele planeta. Em uma batalha constante pela sobrevivência, ele acabou fazendo mais amigos, mas mesmo assim ele perdeu alguns companheiros, perguntando-se há quanto tempo ele estava preso porque tinha esquecido a data e parecia que centenas de anos tinham passado, perguntando-se como ele ainda estava vivo. O médico então pergunta se depois de se tornar o rei dos lobos, mesmo após 500 anos, ele ainda não tinha encontrado nenhuma civilização. É por isso que eles queriam saber como ele tinha conseguido voltar para o planeta Terra. O garoto responde que ele tinha começado uma guerra contra a raça de gorilas pela colina Lunar. Assim, uma batalha gigante estourou e o protagonista também estava no meio dela, avançando em um dos gorilas. No entanto, algo estranho acontece e ele é teletransportado mais uma vez, e quando abre os olhos ele está em um lugar diferente. Enquanto isso, uma garota parece estar analisando um rádio, mencionando que algo estava muito estranho, pois a energia dimensional estava nas alturas. O outro cara então pede para ela enviar as coordenadas para a equipe de controle do portal. Então a garota faz como ele pediu. Naquele momento, um portal começa a abrir. Assim, todos começam a fugir da área e uma explosão ocorre, e aquela colisão faz todo mundo cair no chão, surpreso porque um portal realmente tinha se aberto. O outro cara, desesperado, diz que não quer morrer e a outra garota já está preparada para um ataque, dizendo que vai ganhar tempo, então eles devem fugir. O outro cara então pede para a sede enviar reforços de emergência para aquele local. Naquele momento, o portal estava na frente da garota. Ela então diz à pessoa para sair de lá, pois ela ia cortá-los em pedaços. Naquele momento, a silhueta de um homem aparece do portal, deixando a garota completamente chocada com o que viu e, como resultado, ela fica paralisada. Naquele momento, o homem começa a gritar. Então ele sai do portal.
Naquele momento, a garota se aproxima do protagonista e o outro cara está surpreso porque realmente era outra pessoa. A garota se pergunta sobre o que era aquela força de antes, porque era uma pressão que ela nunca tinha sentido, nem mesmo contra monstros em mansões com alto nível. Ela se perguntava o que o protagonista era. Assim, a situação foi resolvida e aquele garoto era um retornado, então eles deveriam chamar a ambulância imediatamente. Então a cena corta novamente para o médico. Ele agradece o garoto por tudo. Seu testemunho e exame médico seriam compartilhados com o escritório central dos despertados. Por essa razão, ele parecia bastante saudável e deveria receber alta em alguns dias. Logo depois, o garoto chama o médico novamente, dizendo que era a primeira vez que ele falava com um ser civilizado em 1000 anos, então ele agradece por ouvir sua história. O médico informa que ele tinha compartilhado uma história muito valiosa, então deveriam ser eles a agradecer. Então ele sai da sala. Enquanto caminha, ele pensa que o garoto era um paciente muito interessante e sua história tinha detalhes vívidos, o que o teria tornado um grande romancista.